Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Nos diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Somente até aqui. Podemos assentar? Muito obrigado, que a igreja esteja orando. Meus irmãos, nessa noite, essa passagem que acabamos de ler, ela nos mostra os primeiros dias da igreja apostólica. E como nós sabemos, em versículos anteriores a esse, houve aquele grande derramamento do Espírito Santo sobre aquela igreja. A igreja estava usufruindo dos seus primeiros dias, das suas primeiras experiências com o Espírito Santo do Senhor. E nós podemos ver dentro de um contexto geral, como a igreja dos apóstolos, a igreja primitiva, ela foi perseguida, caluniada, difamada. Mas o que fazia a diferença no meio daqueles homens e mulheres de Deus era a unção derramada do Espírito Santo sobre a vida deles. Se não fosse a unção do Espírito, se não fosse o grande derramamento do Espírito Santo, a igreja de Cristo, ela não teria passado do primeiro século. Se vocês estudarem os demais capítulos, não vai dar tempo porque a hora também não nos permite, os irmãos vão ver que a diferença naquela igreja era a comunhão, a vivência e a experiência da presença do Espírito Santo atuando naquela igreja. Então, se formos dar um tema a esta mensagem, podemos pregar sobre a igreja perseverante. Voltando ao versículo que acabamos de ler, nos diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Se os irmãos observarem, logo no início deste versículo, nós podemos destacar aqui essa palavra, perseverança. A Bíblia diz que eles perseveraram. Só persevera quem luta. Só persevera quem está em uma batalha, como eles estiveram quando aqui estiveram. Então, eles perseveraram. Mas o que significa esta palavra perseverança? Podemos dizer que perseverança é conservar-se firme, constante, persistir, prosseguir, continuar. Eu quero dizer aqui nessa noite, sem medo de estar falando alguma bobagem, pode quem quiser se levantar contra a igreja do Deus vivo, a igreja vai continuar, a igreja vai prosseguir, a igreja vai perseverar, porque o Espírito Santo está no nosso meio também nesta noite. Fica firme, persevere. O Senhor está contigo, meu filho. O Senhor está contigo, minha filha. E perseveraram na doutrina. O que é doutrina? Tem muita gente por aí, meus irmãos,
que se enrola com esta palavra, doutrina, procurando uma definição. Eu encontrei várias. Por exemplo, doutrina é um conjunto de princípios que se baseia em um sistema religioso, político, filosófico e científico. O que interessa para nós aqui é a doutrina bíblica, porque esta palavra doutrina quer dizer ensinamento. E os apóstolos aqui, eles perseveravam na doutrina. Por que eles perseveravam na doutrina? Naquela época, estava também acontecendo o que podemos chamar de uma fase transitória. A igreja primitiva, a primeira igreja, ela tinha, sob a sua influência, os costumes mosaicos, os rituais mosaicos, as festas, as guardas do sábado, o não comer isso, não comer aquilo, e tantos outros ensinamentos. Segundo os rabinos, eram 613 ensinamentos da Torá para o povo guardar. E eu estava vendo esse rabino pregar e ele dizia que se hoje 10 está difícil, se fosse 613, então seria impossível guardar. Mas naquela época existia uma ordenança maior neste sentido. E o povo ali, as seitas, os grupos que se opunham à igreja, que se opunham aos ensinamentos de Jesus, então, eles não aceitavam, eles não acreditavam, eles não aceitavam Jesus como Salvador da humanidade. Na concepção deles, as profecias ainda se cumpririam, como uma boa parte do povo judeu ainda hoje espera Jesus vir, nascer, morrer em uma cruz e ressuscitar para salvá-los. Era assim naquela época. Eles não conseguiam conceber aquele simples homem que viveu entre eles, que de fato fosse quem ele dizia que era, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Senhor do mundo. E nós podemos ver que, no início, quando Jesus iniciou e entrou lá em Jerusalém, a Bíblia diz que quando ele chegou lá no jumentinho, foi uma festa. O povo cantava, hosanas, hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome de Davi, cantavam. Por quê? Porque eles esperavam de Jesus uma outra coisa. Naquela época, meus irmãos, Roma governava o mundo com mãos de ferro. O povo judeu era um povo oprimido. O povo judeu era um povo que pagava altos tributos. O povo judeu era um povo escravizado pelas leis e pelo império, pelo governo de Roma. Tanto que Roma estava ali com um governo centralizado. Então eles olharam para Jesus, eles viam e esperavam em Jesus um grande libertador político. Tão simplesmente político. Depois que eles viram, depois que eles compreenderam que o ministério de Jesus, que a intenção de Jesus não era política, não era simplesmente religiosa, mas era para salvar o homem perdido, para salvar o pecador perdido. Então essas mesmas pessoas que o receberam bem foram as mesmas que gritaram ao pé da cruz: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Eles não entendiam o valor, o significado da doutrina. Mas
Que doutrina é essa? Está dizendo aqui, eles perseveraram na doutrina. E nós já falamos que doutrina é ensinamento. Nós podemos ver que os apóstolos, irmãos, eles não pregavam, né, certos ensinamentos antibíblicos que nós estamos presenciando nos dias atuais. Por exemplo, o que eles pregavam? Eles pregavam a morte e a ressurreição de Jesus. É uma doutrina. Eles ensinavam que Jesus, aquele que eles rejeitavam, aquele que eles não acreditavam, de fato era o Cristo. E os irmãos vão ver aqui em versículos anteriores a esses que acabamos de ler, que o povo estava zombando, que o povo não estava acreditando que de fato o Espírito Santo havia descido. A Bíblia diz que alguns zombavam, dizia que os apóstolos estavam bêbados. E não era costume de um judeu tomar qualquer bebida forte àquela hora do dia. Eles sabiam disso, mas a incredulidade era tanta. A desconfiança com a doutrina apostólica da parte daqueles homens era tanto que eles preferiam ignorar e dizer que aquele Jesus de fato não era o Messias prometido que os profetas haviam profetizado lá no Antigo Testamento. Tanto que quando Jesus, uma certa vez, ele estava na sinagoga e ele abriu a Bíblia, que era a Torá da sua época, os livros proféticos, né, que era a Bíblia da época, e que ele leu que o Espírito Santo estava sobre ele, e que ele foi ungido. Os irmãos conhecem bem a passagem. E que depois que ele fechou a Bíblia, fechou a Torá e se sentou, muitos olharam para ele. Muitos acreditaram, muitos receberam, muitos aceitaram, mas outros continuavam duvidando. E depois da sua ressurreição, a Bíblia diz que as autoridades de Jerusalém, eles espalharam um boato para dizer que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo do Mestre. Porque quando eles estavam conversando entre si, eles lembraram, olha, na concepção dele, aquele homem, aquele embusteiro, aquele enganador disse que ele ressuscitaria. Vai que os seus discípulos vêm à noite e roubam o seu corpo. Como ficaremos? Então, os apóstolos, eles pregavam, eles afirmavam categoricamente que Cristo morreu e ressuscitou para dar ao homem o direito da vida eterna. É por isso que está aqui. Eles perseveravam na doutrina, no ensinamento de que Jesus é o Messias prometido. E o que eles mais pregavam? O derramamento do Espírito. O derramamento do Espírito. Quando aqueles incrédulos zombavam do grande mover do Espírito Santo no meio daquela igreja, aí nós já vemos um Pedro diferente, né, irmão? Vocês já observaram que o Pedro, antes do Pentecoste, era um. O Pedro, depois do Pentecoste, era outro. Antes do Pentecostes, ele negara a Cristo por 3 vezes. E a terceira vez em que ele negou foi com juramento. Eu não conheço esse homem. Eu nunca ouvi falar desse homem. Mas a criada falou, mas a sua avó te condena. Não! Você deve estar enganada. Eu não. Mas aqui em Atos capítulo 2... depois daquele grande avivamento, a atitude dele era outra, bem diferente. Quando aqueles judeus zombavam, diziam que eles estavam bêbados,
que eles estavam completamente fora de si. Vejam o que ele disse no mesmo capítulo 2, a contar do versículo de número 17. Ele vai citar aqui a profecia do profeta Joel, lá do capítulo 2, verso 28 ao 32, se não me falha a memória. Nos diz assim, olha só o que Pedro diz. Vamos no 16. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel, isto Pedro falando, pregando. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito, olha, o espírito, derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Então Pedro começou a pregar uma passagem do profeta Joel. Já não era mais aquele Pedro covarde, aquele Pedro que negava, mas sim um Pedro convertido, porque o avivamento ele fala de conversão. Às vezes estamos tanto e tanto tempo no Evangelho, mas falta uma conversão. É o que acontecia com Pedro. Faltava uma genuína conversão. Porque antes ele negava, ele duvidava, ele era um camarada mais violento, cortou lá a orelha do soldado. Mas agora não. A postura dele era de pregar e dizer, vocês estão enganados. O que está acontecendo aqui, vocês não têm na mão os livros proféticos. É o cumprimento da profecia do profeta Joel. É o grande derramamento do Espírito. E então Pedro começa a descortinar sobre o grande derramamento do Espírito sobre a vida daquela igreja. Vamos adiantar. Então ele pregava sobre a morte e a ressurreição de Cristo, o derramamento do Espírito e o arrependimento de pecados. Os irmãos vão encontrar isso facilmente na vida da igreja apostólica, que o centro da mensagem dele era Cristo e o arrependimento de pecados. Bem diferente do evangelho moderno, do evangelho mercantilista, do evangelho que visa apenas mexer com o ego da pessoa, mas nunca fala de pecado, nunca fala de arrependimento. Mas quando nós estudamos a história dos Atos dos Apóstolos, eles pregavam sobre arrependimento. Por exemplo, o mesmo Pedro, aqui no capítulo de número 2, versículo de número 38, quando se trata das primeiras conversões, ele diz assim, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Disse-lhe Pedro, arrependei-vos. No capítulo 4 e versículo de número 12 também, quando ele estava diante do Sinédrio, depois que ele e João, no capítulo de número 3, através da unção do Espírito Santo que estava na vida deles, operaram aquele grande milagre na vida daquele homem coxo. Então, eles estavam diante do Sinédrio, eles estavam sendo interrogados. Então, no capítulo 4 e no versículo de número 12 de Atos, Pedro diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.
Terceira doutrina, eles pregavam sobre o arrependimento de pecado. E mesmo Paulo, que não veio nesta primeira leva, que veio na outra depois da sua conversão, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, quando ele estava esperando os outros apóstolos chegarem, a Bíblia diz que ele foi pregar no Areópago, lá em Atenas. E os irmãos bem sabem que o Areópago era um lugar de discurso, onde os filósofos, os sábios gregos, então discursavam e pregavam e falavam das suas homílias. E a Bíblia diz que Paulo, estando ali, ele observou que aquela cidade era mergulhada em uma tão grande idolatria. Segundo alguns historiadores, aquela cidade era tão idólatra, era tão pagã, que havia quase um deus para cada um habitante. Tamanha era a idolatria dos gregos. Mas Paulo ele usou de sabedoria, e a Bíblia diz que ele enxergou um altar naquele lugar, que era o altar ao Deus desconhecido. Então ele usou ali, meus irmãos, um ponto de aproximação para falar das verdades do Evangelho. E um dos pontos que Paulo tratou está aqui em Atos 17, versículo 30, quando ele diz assim: Mas Deus não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Arrependimento. Evangelho sem arrependimento. Evangelho sem confissão de pecado. Pode ser tudo, menos evangelho. Fábulas, balelas, crendices, disse-me disse, blá, 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 o que vocês quiserem definir. Igreja que não prega a salvação em Cristo. Igreja que não prega arrependimento de pecado. Igreja que não prega sobre a conversão, precisa aprender com a palavra de Deus. Existe muita gente por aí pregando aquilo que acha melhor, aquilo que lhe convém, aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que a sociedade quer ouvir. Mas a igreja que tem compromisso com a doutrina dos apóstolos, ela prega sobre a morte, a ressurreição, sobre o derramamento do Espírito, sobre o arrependimento de pecado. E sobre a salvação. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O ponto 2 diz, vamos lá, versículo: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. É um ponto muito importante, pena que nós vamos resumir. Perseveraram na doutrina e na comunhão. Quando eu falo de comunhão, eu não sou entendido como muitos dos irmãos aqui são na língua grega, que eu vejo os irmãos aqui trazendo as traduções e falando, eu acho muito enriquecedor. Mas essa palavra, comunhão, ela vem, se eu estiver errado, pode me corrigir, do grego koinonia. É isso? Do grego koinonia. E no sentido prático, ela significa companheirismo, compartilhamento, ajuda ao próximo, realização de algo em comum. E nós podemos ver, irmãos, que isso naquela igreja apostólica, isto era uma realidade. Eles tinham a comunhão. Eles viviam, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Aqueles que tinham uma melhor condição, uma maior posse, vendia, vinha, depositava o dinheiro diante dos apóstolos e ali era feito a divisão para os necessitados daquela congregação.
Então eles tinham a comunhão com o irmão e com o Espírito de Deus. Quando eu falo de comunhão com o irmão, eu falo de uma comunhão horizontal. Ter comunhão com os irmãos ter comunhão comigo. A comunhão daquela igreja não era simplesmente na hora da reunião, onde se louvavam. Dependendo da igreja, o pregador vem e manda o irmão virar para o outro fazer algumas declarações de amor e de afinidade, como às vezes aquilo não é uma realidade, não é uma verdade. Eu sempre primei por tomar cuidado com isso, procurar, às vezes, na empolgação, o pregador vai lá, vira para o seu irmão, fala para ele que ama, e às vezes você está obrigando o irmão a cometer o pecado da hipocrisia, porque ele está falando ali apenas para o auditório ver, mas não é uma coisa íntima, é uma coisa de coração. Não estou aqui chamando a atenção de ninguém, estou apenas falando uma realidade no contexto geral, não estou falando da igreja bíblica cristã em si, estou falando em um contexto geral que temos de cristianismo. Então, meus irmãos, a comunhão deles era no dia a dia. Quer ver um exemplo? Capítulo 4, rapidamente. Capítulo 4 de Atos, no versículo 32 em diante, diz assim, olha o que é comunhão. E era um coração e a alma da multidão dos que cria, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. Em todos eles haviam abundante graça. Olha o 34. Não havia, pois, entre eles nenhum necessitado, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Verso 35. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é o filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aqui fala da preocupação daquela igreja com os outros irmãos. Não havia aqui egoísmo. O que eu tenho é só meu. Aqui também não está mandando você vender, ficar sem nada e dar para o próximo. Está dizendo que aqueles que tinham, se alguns tinham e podiam fazer aquilo, tinha outros que não tinham. Então a comunhão era tão grande no seio daquela igreja que eles se preocupavam em ajudar uns aos outros. Eles tinham, como já falei, a comunhão horizontal, mas tinham também a comunhão vertical. E eu posso rapidamente citar aqui uma passagem, capítulo 7 do mesmo livro de Atos, versículos 59 e 60, quando Estevão estava lá, no final do seu sermão, e quando ele estava pregando, falando sobre Davi, sobre os profetas, sobre Salomão, sobre a salvação em Jesus, estava ali pregando uma mensagem expositiva, que dá até um sermão à parte desse aqui, de tão rico que é. Então a Bíblia diz que enquanto ele pregava, ele começou a ser apedrejado, porque eles não aceitavam a pregação do Evangelho, eles não queriam receber, eles não acreditavam, como já disse, e a Bíblia diz que ele foi apedrejado até a morte. Mas a Bíblia diz também que ele não perdeu a sua comunhão com Deus. Está aqui, irmãos, uma grande lição para a minha vida e para a sua vida. Podem nos apedrejar, podem falar mal de nós, podem nos perseguir, mas nós não podemos, em hipótese alguma, de maneira alguma, perder a nossa comunhão
com Deus. Não deixe que ninguém roube a sua comunhão com Deus. Fica firme, aguenta firme, fale o que quiser, diga o que quiser, persigam, caluniem, fica firme. O Senhor é contigo, Deus é contigo, não perca a comunhão. E a Bíblia diz que ele adormeceu com aquelas pedradas, mas não perdeu a sua comunhão com Deus. Primeiro ponto, perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, e agora eles perseveravam. Partir do pão, vou associar o mesmo termo comunhão, senão, para não ficar muito longo. Comunhão, partir do pão, comunhão. E na oração. Então vamos ficar com esses 3 pontos. A igreja apostólica era uma igreja perseverante na doutrina, na comunhão e na oração. Eu vou ficar com esse terceiro ponto aqui para encerrar. Comunhão. E quando eu falo de oração, irmãos, eu falo de falar com Deus, de ter intimidade com Deus. Disse um certo pensador que a oração é o fôlego da alma. E nós podemos até concordar, porque o crente que não ora, ele morre espiritualmente falando. Se nós nunca orarmos, nós não teremos vida espiritual, porque o que alimenta a nossa comunicação com Deus, o nosso acesso a Deus, é a oração. E os irmãos podem observar que quando a igreja ora, ela está fazendo basicamente 2 coisas. Ou ela está agradecendo, ou ela está pedindo. Basicamente é o que nós fazemos na oração. E eu vou deixar um exemplo aqui, no capítulo 12 de Atos, aquela passagem que diz que quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que Herodes estava furioso e estava perseguindo a igreja de uma forma ferrenha. Já havia matado Tiago à espada. E aquilo agradara muito aos judeus incrédulos. E a Bíblia diz que Pedro ele foi lançado na prisão. E essa passagem ela é muito interessante, irmãos. Porque quando a igreja ora, quando a igreja de fato faz uma oração fervorosa, uma oração segundo a vontade de Deus, que na oração aqui nós não estamos dizendo que os irmãos têm que determinar quem somos nós para determinar alguma coisa, quem é o Senhor é Deus. O homem ele é apenas servo, é barro, é pó, não é nada, nós não somos nada. Eu sempre não dei muito crédito no negócio de eu determino, eu faço, eu aconteço, eu mando, em nome de Jesus, que às vezes o camarada está dizendo ali, está completamente fora da vontade de Deus, e Deus não tem compromisso com essas tolices pregadas e às vezes cantadas por aí. Mas quando a igreja ora segundo a vontade de Deus, quando a igreja ora na direção de Deus, nós podemos ver que Deus ele trabalha de uma forma extraordinária. A Bíblia diz aqui no capítulo 12, no versículo 5, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Oração. Aquilo que eu disse. Basicamente, ou agradecemos ou pedimos. Aqui a igreja estava pedindo. Senhor, não fala com todas as palavras, mas permitam-me conjecturar. Senhor, livra Pedro. Senhor, tira o seu servo da prisão. Senhor, salva Pedro. Senhor, estende as suas mãos de poder. Senhor, trabalha nessa causa.
Senhor, liberta Pedro da prisão. Eu posso pensar. Que diz que era uma oração contínua, fervorosa. E o interessante é que enquanto a igreja orava, Deus trabalhava. E a Bíblia diz que um anjo chegou naquela prisão e tocou em Pedro, e Pedro estava dormindo. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo, e Pedro acordou, assim sem saber o que estava acontecendo. A Bíblia diz no verso 9 do capítulo 12, que ele pensava estar tendo um êxtase, uma visão. E quando Deus trabalha, irmão, em prol da igreja, mesmo aqueles que têm intimidade e comunhão com Ele, às vezes fica perplexo. Mas como Deus fez isso? Como Deus pôde operar assim? Como Deus trabalhou dessa forma? O nosso Deus é um Deus de grandeza. O nosso Deus é um Deus que não conhece limite. Não há barreiras para Ele, não há limite para Ele. Deus tudo pode, Ele é onipotente. E uma simples prisão ia impedir o agir de Deus. Então Pedro pensou que estava tendo uma visão. E a Bíblia diz que ele estava sendo guardado por 4 sentinelas de 4 soldados. E o anjo foi conduzindo Pedro, e Pedro andando. E quando chega no versículo 10 do capítulo 12 de Atos, mais uma vez, Deus trabalha de uma forma esplendorosa. A Bíblia diz que as portas daquela prisão se abriram sozinhas. Enquanto os cientistas ficam dizendo que descobriram o controle remoto, a Bíblia já dá mesmo que por inferência, o próprio Deus abriu, não precisava de controle, não precisava de joystick, de celular, programar nada. A Bíblia diz que as portas daquela prisão se abriram e Pedro saiu. E quando ele chegou na casa de João Marco, onde a igreja, eu queria dizer que aquela oração assim, bem pentecostal mesmo, dá a entender que a oração bem de fervor, mesmo com fé. Não sei se o irmão gritava e dava um pulinho, mas o Espírito Santo, nos primeiros dias, irmão, da descida do Espírito Santo na igreja, o povo estava na unção, estava no óleo. E oravam mesmo. E a Bíblia diz que quando Pedro chegou, começou a bater na porta da casa de onde os irmãos estavam orando, e veio uma criada chamada Rode. E a Bíblia diz que ela foi tomada de uma alegria que ela não sabia se corria para abrir o portão, se corria para dentro da casa para dizer que Pedro estava lá fora. E a Bíblia diz que quando ela chegou lá dentro, falou: olha, Pedro está aí fora. Os irmãos que estavam orando, não pode. Não, Pedro está aí fora. Não pode ser Pedro, deve ser o seu anjo. Aqui, irmão, vale a pena um esclarecimento, essa expressão deve ser o seu anjo. Havia uma crença judaica, que cada crente tinha um anjo da guarda. Isso não é uma doutrina, como foi criada por aí, dizer que cada um tem um anjo da guarda. Embora a Bíblia nos afirma que os anjos são ministradores de Deus e que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Mas não é uma doutrina do anjo da guarda aqui. E a Bíblia diz que aqueles crentes começaram falando: deve ser o seu anjo, não venha. E a Bíblia diz que quando Pedro entrou, começou a contar, começou a falar da forma que Deus trabalhou naquela prisão. Então aqueles irmãos ali puderam ver como Deus trabalha de uma forma extraordinária em prol da sua igreja. E então Pedro saiu da prisão, porque aquela igreja era uma igreja perseverante na oração. Concluindo, meus irmãos, assim como a igreja primitiva, a igreja apostólica, passava por lutas,
por perseguições, por provações, a igreja do século atual, com certeza, vai passar ainda mais. O funil está apertando. Leis para calar a boca da igreja está sendo criada. Estão tramitando contra a igreja. Estão querendo calar a voz da igreja, mas nós temos que ser uma igreja perseverante na presença do Senhor. Última referência, Mateus 10, capítulo 22, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, a nossa salvação agora está muito mais próxima de nós do que quando abraçamos a fé. Vamos perseverar. Vem as lutas, vem as provações, vem a perseguição, vem a calúnia, vem o desânimo. Persevere. Persevere em conhecer a palavra. Persevere na sua comunhão com Deus. Persevere em oração, irmão. Porque esses últimos dias são dias de trevas e o crente que não for perseverante vai ficar pelo meio do caminho. Fazer mais uma oração, posso, pastor? Só para encerrar essa parte da mensagem, senti no meu coração de fazer uma oração juntamente com os irmãos e vamos pedir que o Senhor de fato trabalhe em prol, da nossa igreja, que nós possamos, assim como foi na igreja de Atos, possamos ver nesses últimos dias o agir de Deus, o mover do Espírito Santo no meio da nossa igreja. Nós precisamos da presença genuína do Espírito Santo. Se nós não tivermos a presença do Espírito Santo na vida, se nós não tivermos a unção de Deus na vida, nós vamos fracassar, nós vamos cair, nós vamos voltar, nós vamos parar, mas a Bíblia diz que Ele veio para ficar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus bendito, Deus maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por esses minutos que passamos na Sua presença, Senhor. Eu sei, Senhor, que nesta casa tem homens mais capazes, mais conhecedores, Senhor, do que eu de pregar a Sua palavra, Senhor. Mas eu sei que Tu usa, Senhor, aquele que tem e aquele que não tem, o que tem muito, o que tem pouco, Senhor. E agora, Senhor, nós estamos orando a Ti, meu Senhor, que Tu venha, Senhor, trabalhar de uma forma extraordinária, Senhor, no meio da Sua igreja, Senhor, que nós possamos, Senhor, estar firme nesses dias difíceis, nesses dias, Senhor, que o adversário tem se levantado contra a Sua igreja, mas há poder na Sua palavra, há poder no Seu nome, Senhor, e nós oramos a Ti, porque sabemos que Tu és um Deus vivo, um Deus que trabalha em prol da Sua igreja, Senhor. Ó, Senhor, toma conta das nossas vidas, Senhor. Ó, Senhor, toma conta do nosso país, toma conta da nossa nação, toma conta da nossa cidade, Senhor. Toma conta do nosso bairro, Senhor. Nós perseveramos, Senhor, em oração, Senhor, porque nós sabemos que só Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então nós oramos a Ti, porque Tu és o único Deus, Senhor. E desde já, Senhor, humildemente, Senhor, Te agradecemos, Senhor, pela Sua presença em nosso meio. E toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.